Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tips. E hoje não é um vídeo comum, né? Hoje não é um vídeo comum. Hoje é a estreia aqui do Bate-Papo, né? Chamei assim porque na verdade é um papo mesmo, é um bate-papo, né? Sobre bets, sobre trader, sobre investimento esportivo de maneira geral. E foi o máximo que eu consegui de criatividade, tá? Então ficou bate-papo. Tá? Então é isso, pessoal. Antes de eu apresentar aqui o cara que vai bater um papo comigo, e eu falo bater papo porque é um papo mesmo, não é um programa de entrevista, tá, pessoal? Não vou entrevistar o Elton. O Elton tem toda a responsabilidade, tem toda a liberdade de me perguntar também, eu perguntar para ele, a gente ir debatendo aqui também, tá? É mais. Porque eu também nem sou tão famoso assim, bicho. Ia estar perdendo tempo entrevistando gente desconhecida. Tô nada. O pessoal vai entender por que você. Vamos lá. Então, pessoal, só para vocês entenderem a ideia, tá? Esse é o primeiro bate-papo aqui. Há muitos anos atrás, eu fazia muitos bate-papos mesmo assim, com alguns outros criadores de conteúdo. É, E, cara, era muito bacana porque quando profissionais se juntam para bater papo sobre um determinado assunto, geralmente sai muita coisa boa, né? Então eu tenho certeza que não vai ser diferente agora com o bate-papo, tá? Então é um programa de entrevista, vai ser semanal ou quase semanal, não sei, vamos ver, tá? Esse é o primeiro, tá? Esse é o primeiro, eu fiz questão de gravar e já jogar no ar por ser o primeiro e por ser algo muito especial. E para ser especial, eu tinha que chamar alguém especial para mim também, tá? O Elton é um cara muito especial para mim, que faz parte da história do Clube Tips, faz parte da minha história como professor em apostas esportivas. Então eu fiz questão de chamar ele aqui. O Elton foi, é um dos meus alunos mais aplicados, vamos dizer assim, e que hoje é um grande profissional. Tá? Então fiz questão de chamá-lo aqui para ele estrear aqui o nosso bate-papo. Elton, seja muito bem-vindo e vamos ficar à vontade aqui. Que isso, cara? Não sei nem. Eu tô até com medo de gaguejar agora, bicho. Você falou tão bonito aí, então eu tô até tô me sentindo importante, bicho. Depois eu te mando o Pix aí, fica tranquilo. Mas galera, primeiramente, uma boa noite aí pra todos. Cara, obrigado, Léo, por ser o primeiro. Acho que eu sou o mais velho, o da velha guarda do Clube Tips, né? E fui, como o Léo falou, aplicado, fui chato, incomodava o Léo meia-noite, incomodava o Léo 5 horas da manhã, porque na época eu só podia fazer jogo da J-League, então eu tinha que trabalhar de madrugada. Mas muito obrigado, Léo. Cara, legal, a gente precisa de mais programas de bate-papo assim, porque você vai entender o que eu vou falar. A nossa área está muito poluída de muita coisa igual, entendeu? Ah, é palpite, ah, é bet, ah, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, está muito sujo, né? Então, a gente precisa trazer mais programas de conteúdo, assim, de debate, de vir, de conversar, de bater papo, de trazer à tona assuntos do que está se passando e falar de futebol, que também é o que a gente gosta, né? Show de bola. Futebol e outros esportes aí também, né? Tu se arrisca em outros também. É verdade. É isso aí. Galera, o Elton foi um dos alunos, um dos mentorados aí que mais me deu trabalho, viu? Pode ter certeza. Mas me deu trabalho de verdade. Mas isso aqui, mas isso aqui. Eu não vai por esse lado não, cara. É isso aqui, é isso aqui. Aí ele, beleza. Aí ia, depois quebrava a cara. Olha, realmente não deu certo. Eu te falei, filho da égua. Eu gostava muito de entender como é que funcionavam as coisas. E o Léo sabe o que eu estou falando, e não é desmerecer nada nem ninguém, mas eu lembro até hoje, quando o Léo lançou o curso de campus, eu falei, Léo, não vou fazer não, eu vou estudar sozinho, não sei o que, não sei o que, fui estudando. Eu falei, não boto fé, aí depois eu fui estudando. Aí cheguei lá e falei, agora eu vou fazer o curso de campus, porque agora eu já sei mais ou menos como é que funciona. Fiz planilha, fiz um monte de coisa. Então, assim, eu comecei
cara, eu comecei vai fazer 14 anos que eu estou no mercado, né? Eu gosto muito do mercado. Hoje eu sou muito mais seletivo nas coisas que eu faço, né? Mas o Léo sabe que eu já fiz de tudo. Eu fiz desde os galgos, né? Que a gente até estava conversando antes de entrar no ar, fiz desde os galgos até o mais conhecido, que é o futebol, né? Então, passando por NBA, Olimpíadas, trabalhei em Olimpíadas, Copa do Mundo, NFL, NBA, né? Hoje continuo em algum desses mercados, mais menos, mas assim, porque eu gosto de esporte, né? Eu gosto do esporte em si, né? Então é muito bom falar disso. E assim, pra gente que gosta do esporte de verdade, a gente não encara sempre. É óbvio, tem a obrigação de tirar dinheiro do mercado, mas é algo muito prazeroso, pelo menos pra mim, Elton. Tu se sente assim também? Trabalhando assim? Cara, hoje, como eu trabalho em jogos mais selecionados e coisas pré-lives, eu me sinto mais assim, por conta também de metodologia de trabalho. Quando você tem uma metodologia de trabalho, você consegue trabalhar muito mais tranquilo e é muito mais prazeroso trabalhar quando você tem metodologia de trabalho. E assim, cara, é uma coisa que é até bom a gente fazer um bate-papo assim, que a gente pode falar de muita coisa que surge aí e que a gente sabe que não é verdade, né? O Léo tá aqui, o Léo é um dos primeiros, o Léo é da geração de Juliano Fontes, o Denner, Netuno, é dessa geração. Paulo E a gente Rebelo e por sabe aí que vai. Paulo Rebelo, e a gente sabe que o negócio foi virando uma prostituição, né? Se essa é a palavra, né? Foi um negócio ficando muito feio de se ver, né? Com muita gente contando mentira no mercado. E uma coisa que eu sempre falei é assim, gente, não adianta. Não existe fórmula mágica. Você vai ganhar e você vai perder. Tudo vai depender de como você vai assimilar a vitória e a derrota. Uma coisa que eu vou falar para mim: no green a gente fica feliz e no red a gente aprende. Então é bem isso mesmo. E outra, não adianta. Quando vocês veem gente falando aí, eu tenho a fórmula aqui que vou fazer você ganhar dinheiro, já caia fora. Já caia fora, porque isso aí é mentira. Então, assim, o que existe hoje são metodologias. E o Léo, mais do que o Léo é um dos caras que tem muita metodologia de trabalho em vários mercados. Então ele sabe do que eu estou falando. Então, quando você encontra alguém que tem metodologia, siga essa pessoa e estude junto com essa pessoa, que é o que eu falo. O Léo bate muito nessa tecla. Se você entrar no clube tipo de ficar um mês e sair, você não vai aprender nada. Como se você for lá, sei lá, pro Netuno, pro Telborg, se for lá ficar um mês e sair, você não vai aprender, cara. E aí você vai ficar pulando de galho em galho, e é o que o Léo fala, você foi lá pro Clube Tips, pegou um mês ruim, terminou em red, aí você saiu. Aí foi lá pro Zequinha, pegou um mês ruim. Aí você pegou o mês ruim de todo mundo naquele ano. Ou seja, terminou o ano e você só tomou fumo. Aí o cara Entendeu? vai e acaba falando, isso aqui só quem ganha dinheiro é quem vende curso ou quem vende grupo e as apostas esportivas não funcionam, né? Isso é o que acontece. Exatamente. E assim, é bom bater, né? É até bom falar isso aqui porque a gente não está falando aqui contra quem vende alguma coisa, tá, pessoal? Muito pelo contrário. Eu acho que quem tem algo a ensinar pode vender sim, sem problema, desde que o produto funcione. Todos os produtos do Clube Chips hoje funcionam, tá? Para quem não sabe, o Elton ele ficou tão bom, tá? Tão bom no mercado, ele ficou tão expert que hoje ele é tipster do Clube Chips também, tá? Ele é tipster do Projeto HT e do Fábrica de Gols, tá? Na verdade, não é hoje, tá? Há muitos anos, tá? Que o Elton é tipster do Clube Chips ali. Eu acho que, cara, vai fazer 14 anos. E nesses 14 anos, eu acho que eu tô há 12 de clube, tipo. Acho que é isso mesmo. Porque eu lembro que tu Porque começou no mercado. eu entrei.
junto Eu entrei. comigo praticamente. Só que teve aquela meiuca ali que tu não, acho que não levou tão a sério, me procurou muito mais depois de um ano, né, pra se especializar. O primeiro contato que eu tive com esse mundo, foi coisa de internet e tudo, e eu fiquei pesquisando, fiquei um ano basicamente só na brincadeira, que é o que a gente no começo muito faz, né? Aí depois fui vendo algumas coisas, fui procurando, encontrei o Léo. Aí, o primeiro ano foi de muito aprendizado, eu só trabalhava basicamente em questão de pré-live, mas aí foi pro Léo, fiquei um ano e meio, quase dois. Aí, na época, tinham outros dois tipsters, né? E aí saiu um, depois que saiu outro, e aí eu acabei, como eu acho que eu era um dos alunos até mais antigos naquela época, eu já estava um ano e meio, dois, o Léo acabou me convidando para um período de testes, né? Foi ali 6 a 8 meses. E aí depois eu fui efetivado e estou até hoje. Tenho o meu projeto HT, que é a minha especialidade hoje, é over 0.5 HT, né? Que é o gol no primeiro tempo. Tenho fábrica de gols lá, que a gente está começando com ele, que tem pré-live, live, e a gente também está engatinhando, mas o projeto HT eu não tenho certeza, mas se ele é o projeto mais antigo do clube, se não for mais, é um dos, né? Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é o projeto mais antigo mesmo, viu? Que acho que é 4 anos, a gente começou na pandemia. Eu acho que é desde 2000, a gente tá em 2000, nessa gravação, né, nesse bate-papo aqui. Eu acho que ele começou em 2018 ou 2019, Elton. Foi antes da pandemia, né? Que na pandemia a gente já estava. Eu acho que foi Na pandemia 19, a gente cara. trabalhou. Na pandemia a gente só trabalhou Bielorrússia e Turcomenistão, que foram os Foi. únicos lugares que tinha futebol. Eu falei, cara, tu vai trabalhar isso mesmo. Ele, eu vou, Léo, que eu sou bom lá. E a gente forrou. Não, era o que tinha para trabalhar, Deixa eu dar né? uma E aí olhada aqui, ver se eu acho. Quando que foi o projeto HT, cara? o projeto HT oficial deve ter uns 4 anos. Antes a gente tinha era um outro grupo. Que aí você falou, não, Elton, vamos transformar em projeto HT? Vamos. Ah, é verdade. É verdade, teve isso. Ah, projeto Ah, e HT. não vai dar pra ver também porque teve um vazamento de dados, né? A galera soltou o link pra todo mundo, como todo mundo começou a entrar, eu tive que migrar todo mundo de grupo. Teve isso também. Isso mesmo. É isso. Então foi isso. E eu comecei dessa forma, perdi dinheiro, claro, que a gente perde dinheiro, tá, pessoal? Não tô aqui para mentir para ninguém. A gente perdeu, eu perdi dinheiro, porque quando você está aprendendo, você tem que estar disposto a tomar as porradas que você vai tomar. A diferença é que eu nunca fui muito afobado. Então, quando eu falo que eu perdi dinheiro, eu fazia a banca de 100, R$ 150 e ia trabalhando. Quebrava, mas era 100, 150 que eu, dentro do meu orçamento, que eu podia perder. Né? Aí depois a gente vai trabalhando, a banca vai crescendo e você vai tendo metodologias. E para você quebrar uma banca alta é só se você não tiver gestão de resultado e se você não tiver um psicológico muito bom. Né? Não à toa que hoje eu estudo psicologia muito por conta disso. Né? Eu estou na metade do curso de psicologia, né? E então, muito para trabalhar essa questão da mente, entender essa questão da mente, porque a gente sabe que a maior ruína dentro das apostas esportivas e do trade esportivo é a questão da mente. Quem não sabe trabalhar a mente não pode trabalhar com isso, tá? E isso é uma coisa que a gente precisa ser falado, precisa ser trabalhado, para que a gente não entre num caos coletivo. Cara, isso é tão forte o que tu falou, porque isso aí já entra um assunto muito mais avançado e que a galera, e que realmente nem todo mundo tá pronto para esse assunto. E a grande massa, na verdade, eles vão ignorar isso, isso que tu falou e isso que eu vou falar agora. Veja bem, tu falou que quebrou banca, tu falou de gestão e automaticamente tu já ligou isso, tu já linkou isso à parte emocional, né? Foi exatamente isso que aconteceu.
E é exatamente isso que acontece, pessoal. A nossa gestão de banca, o nosso controle emocional, eles estão coligados. Se você não tem gestão de banca, se você não tem uma gestão muito bem ajustada, se você, pô, entra com algo que você não pode perder, aquilo que não tá no script, cara, com certeza você vai ter problemas ali que eu vou falar que psicológicos mesmos, psicológico na parte de conseguir administrar psicologicamente essa situação, tá? É que essa questão é a nossa cultura, né? A cultura principalmente a nossa, a brasileira, a gente não tem uma cultura de saber perder, né? Então é assim, eu perco, mas eu quero recuperar. E isso vai virando uma bola de neve indescritível. E assim, sendo bem sincero com todos, falando até psicologicamente, o mundo do trader esportivo, das apostas esportivas, não é para todo. E digo mais, o mundo das apostas esportivas são para poucas pessoas. E quando eu falo poucas, são poucas. E eu me habilito a falar que, no máximo, 10% da população estão habilitadas para trabalhar com isso. E isso é um dado muito importante, tá? Porque uma coisa é você fazer algo recreativo. Ah, vou ter aqui R$ 20, vou apostar no Coringão. Tá difícil de apostar no Corinthians, né? Vou apostar aqui. Uma coisa é você fazer um negócio recreativo. Você sabe que se você perder, não vai te fazer falta. Outra coisa é aquela pessoa que quer viver disso. Gente, não se vive disso da noite pro dia, tá? Tem gente, o Léo, para viver disso, você leva quanto tempo, Léo? Cara, para eu virar um sacador constante, foi 2 anos e meio. Eu considero até rápido, sabe? Se você for parar para analisar mesmo. Mas assim, eu me julgo, eu julgo que eu fui acima da média um pouco, sabe? Mas assim, eu acho que se você estudar, se você colocar o pé no chão mesmo, eu acho que entre 2 anos a 4 anos, eu acho isso dentro de uma normalidade, né? Porque veja bem, a gente, ó, tu falou agora que está no quinto semestre, não é isso? Metade do curso de psicologia. Tu vai se formar psicólogo daqui 2 anos e meio. Beleza, vamos lá, 5 anos de formação. O cara já quer entrar aqui já ganhando dinheiro. Qual é a primeira coisa que ele pensa já? Eu vou entrar aqui e viver dessa parada. Eu acho que não sei se é bem por aí, sabe? Eu acho que tem todo um processo, ele tem que ser muito natural. Para mim foi bem natural. Eu era professor, né, dei aula durante muitos anos. Eu dou aula desde os meus 17 anos de idade. Então o que acontece? Foi muito natural. Quando eu parei, eu tinha 23 anos. Quando eu larguei a sala de aula, eu tinha 23 anos, era professor formado, já tinha, já tinha feito pós, já tinha uma carreira ali bem encaminhada como professor. Consolidado. Exatamente. E assim, modéstia à parte, professor não ganha mal aqui em Brasília, sabe? Onde eu moro. Acho que é o maior salário do país, inclusive. Assim como os policiais também. E o que acontece? Foi algo totalmente natural. Eu fui entendendo que eu poderia largar a sala de aula quando aquilo ali igualou o meu salário como professor. Quando ultrapassou, eu pensei, opa, quando foi 2 vezes o meu salário de professor e eu tinha uma reserva financeira, eu falei, cara, eu acho que é a hora. Então acho que a gente não pode querer atropelar isso, sabe? Eu acho que tem que ser algo muito natural. Tem que ser algo que realmente seja. é, Você está sentindo que seja realmente a hora. Né? Foram 2 anos e meio, só respondendo tua pergunta aí, e já para tu dar seguimento aí, acho que foi até rápido no caso. Mas foi rápido, porque, assim, para quem não entende, o Léo tem um emocional muito bom. Então, o Léo, ele sabe perder, ele sabe o quanto que ele tem que entrar. O que eu falo é que hoje as pessoas, porque hoje, cara, infelizmente, o que se vende é que o tigrinho vai te dar dinheiro.
né? O grande erro da regulamentação foi colocar tigrinho e bet no mesmo patamar. E não é. Tigrinho é cassino, bet é outra coisa totalmente diferente. Tá? Então, e hoje, infelizmente, o que aconteceu foi isso. Né? Até antes de entrar no ar, está falando CPI das bets, é um circo. Criaram-se um circo para denegrir um mercado. Entendeu? Então, mas assim, o Léo conseguiu dentro desses 2 anos e meio, 3 anos dele aí, porque ele é um emocional muito bom. Se você pegar alguém que não tem um emocional bom, com 2 anos e meio o cara perdeu o patrimônio todo dele. Entendeu? É. E assim, eu vou além. Eu tive. Tá vendo isso aqui que a gente tá fazendo, pessoal? Eu e o Elton. Isso aqui é o tipo de mentoria que eu mais ministro, tá? Isso aqui, ó, 1 a 1. O cara vem até mim, quer aprender e eu vou lá e eu ensino a ele assim, ó, 1 a 1. Só teve um cara, o cara chamava Paulo, lá da Bahia. Paulo, um abraço pra você se você ainda me assiste. Eu sinto muito por não ter conseguido fazer você virar profissional, né? Até hoje eu sinto por conta desse cara. Eu ensinei tudo. Eu lembro dele. Eu ensinei tudo que eu poderia para esse cara, né? E ele. E assim, não tô expondo ninguém aqui quantos Paulos existem na Bahia, né? Então, é, só para dar nome aos bois. E o Paulo, ele não tinha controle emocional. Isso foi lá, sei lá, 2018, 17, por aí. Já tem quase 10 anos e eu, mesmo assim eu lembro muito dele porque ele era um cara que ele tinha um certo capital, né? E, pô, foi botando e era 50 mil, era 100 mil, era mais 100 mil. Falei, cara, para por aqui enquanto você tem dinheiro. Eu acho que o maior conselho que eu posso te dar é você ficar de fora disso aqui. Porque como tu falou, Elton, acho que nem todos são pra cá, sabe? A gente tem que falar isso, tá? Porque se o cara não consegue entender que ele tem que seguir uma linha de raciocínio, ele tem que seguir um modelo preditivo, algo validado, algo que envolva realmente dados, algo que envolva matemática e que ele tenha uma gestão financeira sobre o seu capital que tem dentro da banca dele, cara, não vai rolar para ele. Não vai rolar. E nem todo mundo é pronto para isso. E eu bato na tecla do emocional. Se o cara não tiver bem, cara, e quando eu falo assim, o cara tem que estar bem em tudo, cara. O cara tem que estar com a vida pessoal dele bem, a vida financeira dele boa, porque, cara, é um mundo que se vende que é muito complicado. Então, no primeiro deslize, você fala, não, mas isso aqui eu vou recuperar, aí, pô, fui lá, perdi 100, aí no outro jogo eu dobro, aí eu boto 200, aí eu perdi 200, não sei que eu já perdi 300, não, já perdi 300, agora eu vou botar 400, aí bota 400, aí ele perde, cara, aquilo vai virando uma bola de neve, dá tilt, e o cara, quando ele viu no final do dia, ele perdeu, sei lá, 5, 6 mil reais, cara. Assim, ó, não passo demais, entendeu? É isso aí. Mas assim, comecei assim, aprendi bastante, me tornei um cara especialista nos mercados. Para quem não sabe, eu também tenho formação de treinador de futebol pela Federação Paulista de Futebol. Já tive dentro de campo, já treinei, já trabalhei em equipes como São Paulo, Santos e outras menores. Né? Agora, com a psicologia, estou recebendo aí novos convites para voltar para a área, para dar palestra, para molecada, para escolinha. Então, assim, eu tive lá dentro, eu sei como funciona. O Léo sabe da minha leitura de jogo quando eu estou assistindo um jogo, o que eu olho, o que eu gosto de olhar. Eu sou apaixonado por leitura, sou apaixonado por dados estatísticos. Mas eu estou nisso vai fazer 14 anos, né? Eu não comecei ontem. Então eu posso falar de tudo com vocês porque eu tenho 14 anos. Você vai ver gente aí que vai abrir canal no YouTube, que tem 6 meses e quer falar de tudo e não sabe de nada. É muito, muito engraçado isso. Eu acho que é importante a gente falar disso, porque tem muita gente que critica, por exemplo, alguns influenciadores, até eu mesmo,
né, me criticaram já algumas vezes por exemplo, vender um grupo VIP, vender um curso ou alguma coisa do tipo. Mas o que eu falo, pessoal, é o seguinte, é você que tem que filtrar o que você compra ou não. E sim, nós vendemos aqui no Clube Tips. Por exemplo, vê se alguém está insatisfeito com o projeto HT. Se eu fizer uma pesquisa aqui, eu tenho certeza que pelo menos 80% da galera vai estar satisfeita. 20% não vai estar. Né? Aquele pessoal que quer sempre algo mais. Quer bet, quer chip. Nem todo mundo está preparado para ficar 3 dias sem colocar o dinheiro no mercado. E aqui, o bate-papo, eu tô falando, a gente criou para pessoas que querem um algo a mais. Para quem quer escutar de verdade aquilo que vai fazer diferença. Eu não estou falando aqui para o famoso cracudo da Bet. A gente nem pode usar mais essa expressão, que eu acho que agora é politicamente incorreto. Mas como eu cago pro politicamente incorreto, então cracudo da Bet, o cara que procura jogo todo dia. Hoje tem. É, hoje é questão do vício, né? Então, é o que a gente. E o que a gente está fazendo aqui agora, o Léo sabe, o que eu vou falar aqui é perfeitamente caro aqui. O que a gente está fazendo aqui agora, esse bate-papo que a gente está tendo, cara, é quase que uma aula que a gente está dando, né? A gente traz as coisas assim, a gente já falou aqui de gestão de banca, já falamos bastante de emocional, já falamos de mercado, e é quase que uma aula, é quase que uma mentoria que se tem, né? E que você não vai encontrar por aí. Então, o que o Léo falou é perfeitamente cabível. Filtrem bem o que vocês querem. Tá? Não saiam criticando, não saiam falando mal das pessoas. Prestem atenção. Cara, o Léo tem todo o direito de vender o que ele se sentir confortável, porque ele já está no mercado há muito tempo. Se você vai se adaptar às metodologias do Léo, não, aí é outros clientes. Mas, tipo assim, como o Clube Tips hoje tem uma gama de metodologias, projeto HT, projeto Lei, fábrica de gols, enfim, tem vários outros, né? Tem o Ambas Marcas, que é muito conhecido. Você vai se enquadrar em algum. Ou se você não se enquadrar em nenhum, cara, também tá tudo certo. Entendeu? O que você precisa ter é paciência de aprender. Cara, a pessoa leva 4 anos para se formar, depois fica faz estágio. A pessoa leva aí uns 5, 6 anos para, digamos, entre formação, entrar no mercado, consolidar a carreira e começar a ser um profissional respeitado. E aqui no mundo das apostas, ou das bets, como quem não falar, o cara chega hoje e amanhã ele quer estar rico. Cara, primeiro, você não vai estar rico amanhã, você não vai estar rico daqui a um ano, você não vai estar rico. Agora, se você tiver tudo que a gente está falando aqui, não fala que você vai estar rico, mas que você vai conseguir conviver tranquilamente tirando dinheiro do mercado, você convive, mas é o que a gente está falando aqui. Você precisa de vários fatores, principalmente psicológicos. Eu acho bacana essa tua fala também, Elton, porque, cara, se alguém pra você prega dinheiro fácil, fuja. Tá, fuja. Eu acho que o mundo das bets, assim, tem muita coisa. Muita coisa. O mundo do trade esportivo, das apostas esportivas, dos investimentos esportivos de maneira geral. E veja como a gente se coloca, os investimentos esportivos. A gente acredita que isso aqui pode sim ser levado como investimento. Se você concorda ou não, já não é comigo e também eu não tenho que fazer você acreditar que pode ser um investimento. Tá? Mas eu acho que é colocado hoje de uma maneira muito, assim, muito errada. Você vai ganhar dinheiro de forma garantida. Não existe. Mesmo com métodos validados, tá? Por exemplo, hoje eu tenho 23 métodos validados e eu comprovo para quem quiser ver. Tá? Só que é validado para quem? Para mim. Nem sempre você vai se adaptar àquele método. Por exemplo, eu tenho o meu método de alavancagem progressiva, que é onde eu trabalho com a stake muito mais alta, referente ao valor da minha banca, né, em odds mais baixas, onde eu pego muitos greens para tomar um hedge. Eu me adaptei trabalhando assim. Hoje é a maneira que eu mais trabalho, tá? Mas isso significa que você vai se adaptar trabalhando assim? Não. Então você tem que filtrar bem e
e entender que a maneira como você trabalha, ela tem que ir de encontro com a forma como você foi culturalizada, a relação em dinheiro também, sabe? Acho que é muito isso. A gente tem tratamentos diferentes com o dinheiro. As pessoas têm tratamentos diferentes com o dinheiro. Isso é até psicológico, né, Elton? Eu acredito. Uma coisa que eu critico muito é que a gente sai da escola sem saber lidar com dinheiro. O que adianta você aprender raiz quadrada, você aprender tudo, mas você sai da escola sem você ter um ajuste financeiro, sem você saber lidar com dinheiro. E é uma das coisas que eu falo abertamente. Enquanto as escolas não ensinarem as pessoas a saírem da escola e saber mexer com dinheiro, a gente vai continuar num país onde mais da metade da população é completamente endividada. Tá? E quando eu falo endividada, é dívidas que você não consegue pagar. Outra coisa, uma coisa é você ter um financiamento, que aí você se programa para aquele financiamento, para pagar suas parcelas. E isso é um endividamento natural. Eu estou falando daquele endividamento sujo, que você se endivida e não consegue pagar. Por quê? Porque hoje o ensino, tudo avançou. Tudo. Tudo no mundo avançou. O ensino não avançou. Principalmente do segundo grau, quando você já deveria sair, né, sabendo o que fazer com o dinheiro, como utilizar o dinheiro. Então a gente não tem nada financeiro na escola. Então, Bem, é eu, uma pena. eu falo isso com bastante propriedade também, porque eu fiquei em sala de aula há muito tempo e eu criticava também muito isso. A gente não aprende a lidar com dinheiro na escola e também nas formações acadêmicas, na formação superior que eu tive, não ensinam a lidar com dinheiro, não ensinam como o profissional trabalha, né, com dinheiro. Cara, não ensinam como você. E isso aí eu acho incrível. Nas faculdades, eles não ensinam, algumas até hoje em dia, mas eu acho que menos de 10%, não ensinam como você fazer um imposto de renda. Sabe? Um negócio assim que é realmente hoje que é. Ah, não gosto de pagar imposto. Não, isso aí já é outro papo, já é problema seu. Mas a gente tem leis e se você tem que fazer, você tem que cumprir a lei. Acabou. Você gostando ou não de pagar o É, imposto. você, você pode até não gostar de fazer. Cara, fui lá, vi, achei muito chato, não quero fazer. Tudo bem. Você vai contratar um contador, ele vai fazer com você. Mas você tem que ir lá e saber como funciona, como é que funciona. Eu tenho uma empresa aberta e eu tenho um contador que toma conta da minha empresa. É assim que funciona. Entendeu? Eu mesmo não tenho paciência. Ele me ligou um dia atrás, como fazer. Amigão, toca, me manda, eu vou dar ok, e aí você segue, finaliza e manda pro Leão. Acabou, é isso. Entendeu? Agora você tem que ir lá e de repente você vai lá e fala, pô, que negocinho tranquilo, pronto, é isso. Mas você tem que saber, e outro, pagar imposto a gente vai ter que pagar de qualquer jeito. Você já paga imposto quando você vai no mercado e compra o pãozinho, você já está pagando imposto, filho. É isso. Então é bem isso mesmo. E eu sempre achei dessa maneira. Eu acho que a gente não foi ensinado a tratar o dinheiro, né? E hoje eu acho que o maior endividamento, maior causador do endividamento ruim, né, como você citou, eu acho que é essa falta de gestão financeira, falta de educação financeira. Eu acho que trazendo isso para o nosso mundo do trade esportivo, eu acredito muito que a falta de gestão de banca é o maior erro, né, que o cara pode ter ali em relação a quebrar a banca. O cara não consegue sustentar a banca, não consegue ir crescendo aos poucos, né, porque o maior problema o camarada não entende que ele não vai resolver o problema da noite pro dia. Cara, isso funciona em tudo na nossa vida. O meu pai costumava falar que é tempo e trabalho. Cara, você tem que confiar no tempo e no trabalho. Tá? Se você tá, por exemplo, endividado, cara, é tempo e trabalho. É isso. Se você quer fazer sua casa, quer construir uma casa, cara, tempo e trabalho. Né? Você quer ter um relacionamento duradouro a longo prazo, tempo e trabalho. Acho que o pessoal não entende essa parte. Né? Acho que eles querem muito ir da noite pro dia, quer ganhar R$ 1.000 com R$ 100 de banca. Então, calma, pessoal. Eu acho que é muito por esse lado aí. A gente vai ter, eu estava até conversando esses dias com um amigo,
Ele falou, e aí, meu, você não fala mais nada da questão das bets? Eu tô trabalhando quietinho na minha, não tô tendo tempo de fazer muita divulgação, de fazer muito vídeo, então eu tô trabalhando quietinho na minha. Aí eu falei pra ele, aí a gente conversando, eu falei, cara, aí ele falou que ele também tava sem tempo e que como ele andou perdendo um dinheiro aí, ele falou, mano, eu só vou voltar quando eu tiver tempo, não sei o que. Eu falei, fez certo, tá, é isso mesmo, cara, você só pode voltar. Porque eu acho que a gente vai ter uma geração aí, eu até falei pra ele, a gente vai ter uma geração aí de apostadores TikTok, né? Que é o cara que entra no mercado hoje e em 30 segundos ele já quer ganhar dinheiro, entendeu? Então a gente vai ter uma geração dessa. E eu estou estudando, eu faço a psicologia porque eu sei que eu vou atender muita gente assim. Né? Então eu quero poder devolver para a sociedade algo que eu já tive. Né? Então, assim, vai ser muito triste. É o que eu falei para o Léo. A gente vai ter uma sociedade que, do jeito que as coisas estão sendo tratadas, a gente vai ter uma sociedade que vai entrar na bet do caos. Né? E que eu falei para o Léo, 10% no máximo dessas pessoas vão conseguir sair ileso. O restante do pessoal vão viver num looping enquanto não entenderem, enquanto não tiver uma metodologia, enquanto não tiver um emocional bom. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então, se tu quiser, né, bater no martelo nesse papo, e se tu quiser indicar um mercado para o cara começar, qual seria hoje o mercado? E por quê? O mercado mais tranquilo que eu indico para as pessoas começarem é o mercado de gols. E gols é o que a gente busca, é o que a gente quer. Né? Então, se eu pudesse indicar um mercado, eu indicaria ali o over 1,5, esperando o jogo começar, pegando ali perto de uma odd de 1,60. E aí você tem duas opções: deixar correr ou fechar após o gol. Entendeu? Esse é um mercado muito tranquilo de se trabalhar. A gente trabalhou muito isso, o Léo cansou de a gente pegar ali 30 minutos do primeiro tempo, não sair gol, vamos entrar nesse over no meio. E aí o gol saía no final do primeiro tempo e a gente fechava a posição. Essa também é um método validado que tem, a gente tá até Cara, esperando a esse futurologia para ver método se é. aí, esse método ele tem mais de 10 anos, cara. Esse é um dos mais. Por isso que eu indico ele, que é só o Léo acabou de falar, tem mais de 10 anos. Então, assim, é um método que eu indico, entendeu? E acho que vale muito a pena, começando com essas coisinhas mais tranquilas de se trabalhar, né? Porque, cara, é bom quando você tem um método e que você sabe que mesmo quando você tiver um dia ruim, que no dia seguinte ou no próximo vai voltar tudo ao normal, entendeu? Nossa, é muito Mas como forte ela isso que tu falou, falou, cara. Muito forte isso que tu falou. É muito bom quando você tem um método e tem um dia que não vai bem, mas sabe que no próximo dia assim, a maior probabilidade é que tudo aconteça normalmente, né? Pô, isso é bem foda. exato. Mas como o Léo tá falando aí, a gente falou muito dessa questão, mas aí Mundial de Clubes está chegando, né, Léo? Vamos. Falar um pouquinho do Mundial de Clubes aí que está chegando, o primeiro. Eu queria saber de você, qual a expectativa? Eu já vou sentar a madeira aqui em várias pessoas, mas eu quero ouvir de você primeiro. Cara, eu sou um amante do futebol, né? Eu amo futebol, eu respiro futebol. Eu falo sempre pra todo mundo. Pra mim é Deus, minha família, futebol e música. É isso pra mim, né? Então eu gosto demais de futebol. Então eu sou apaixonado por tudo que é campeonato, principalmente esse campeonato de tiro curto, Copa do Mundo. Eu sou louco, eu praticamente paro tudo pra assistir a Copa, tudo que é jogo. Tudo mesmo, até vai jogar Também. Chechênia e. é, Uzbequistão. eu assisto, entendeu? Então eu gosto demais. E não vai ser diferente nesse Mundial. Eu vou trabalhar no Mundial. é, acredito que não vai ser fácil trabalhar, igual a galera acha, por ser um campeonato grande, né? Bem, teoricamente grande, a gente tem muito mais dificuldade em trabalhar
nesses campeonatos de tiro curto, né? Apesar que a gente lucrou bastante na última Copa, né? Mas mesmo assim é um campeonato que não sei se vai ser tão fácil trabalhar. Eu vou na cautela, mas eu tenho já os meus mercados preferidos. Eu tenho ali de verdade ali o que eu vou buscar fazer principalmente nessa primeira fase, né? Mas a expectativa é principalmente pelos brasileiros. Eu quero saber como é que vai ser essa galera aí no Mundial. É, cara, eu não sei, ou eu tô muito louco, ou eu dormi muito tempo e perdi alguma coisa. Porque brincadeiras à parte, claro, a parte da zoeira, né? Até porque o Léo é vascaíno, eu sou São Paulino, nenhum dos dois tá lá, mas a zoeira é válida para tudo. E, cara, ou eu tô muito maluco, até queria ouvir do Léo, ou sei lá, acho que eu dormi e acordei muito tempo depois. Porque o que eu tô vendo, cara, principalmente aqui em São Paulo, eu vejo assim, para a imprensa aqui de São Paulo, os brasileiros vão ser humilhados em todos os jogos. Aí eu estava aqui pensando, que eu já estou analisando alguns jogos, eu estava aqui parando para analisar Palmeiras e Porto. Falei, gente, eu não consigo ver esse Porto tão superior ao Palmeiras. Eu não consigo ver o Borussia Dortmund de uma temporada horrível tão superior ao Fluminense. E olha que eu acho que é superior, mas eu não consigo ver esse agora. É lógico, a gente vai ter um PSG e Botafogo. Aí não tem o que falar. Porque o Botafogo esfacelou o time, remontou, está trazendo jogadores agora, anunciou o Joaquim Correa, anunciou o Cabral. E o PSG é o campeão da Champions com aquele baile que a gente viu na final. Então, tudo bem, tem casos que realmente, por exemplo, se de repente, não sei nem como é que está o chaveamento, mas se der o chaveamento, de repente, Fluminense e Bayern de Munique, cara, aí tudo bem. Mas, cara, eu tô vendo as pessoas colocando os brasileiros como se fosse assim, As zebras. vão ser espancados. Cara, O que você acha? eu percebi isso nas últimas 2 semanas, sabe? Mas eu acho que o pessoal diminuiu um pouco, aliás, diminuíram muito o futebol brasileiro. Eu não acho que estejam no mesmo nível, né? Igual você falou. É, mas igual tu falou que não vê tão todo esse disparate, né, de desigualdade. Eu também não vejo, cara. Eu acho sim que os times os europeus são favoritos. Eu acho sim que é muito mais futebol, é outro futebol. Mas, cara, são 11 contra 11. Eu acho que dentro de campo a gente pode sim fazer bons jogos. Eu aposto muito, principalmente no Flamengo e no Palmeiras, principalmente pela parte mental dessas duas equipes. Se a gente não tiver grandes baixas aí, eu acho que vai ser bem bacana. Eu confesso que eu estou bem ansioso para ver um Flamengo jogar, para ver o Palmeiras do Abel jogar. Tô bem ansioso por isso aí. E eu não vejo dessa maneira não, sabe? Eu não vejo um Porto. Porque se for bater, sendo bem sincero com você, vamos lá, bater um Porto, um 11-11, um contra um, com o time do Flamengo, por exemplo. O time do Flamengo é melhor do que o do Porto? Sendo bem sincero, é melhor. Pode não ganhar? Pode não ganhar, né? Tem toda uma cultura, pô, tem muita coisa além do 11 contra 11, sabe? Mesmo sendo 11 contra 11, tem muita coisa além. Os caras do Flamengo, eles jogam em um time teoricamente inferior. Opa, não sou um europeu. Opa, é os caras do Porto. Caramba, a gente tá jogando contra o Porto. Então eu acredito que tem muito mais respeito do sul-americano pro europeu do que do europeu pro sul-americano. Eu acho que isso pode interferir um pouco no nosso futebol. Mas futebol por futebol, eu tenho certeza que eu não vejo esse disparate todo aí contra algumas equipes europeias aí não. E eu não tô nem citando a África, por exemplo, porque, por exemplo, Inter Miami, cara, o time é muito ruim. É muito ruim. É muito Nossa ruim, cara. senhora. É fraquíssimo. Do meio para trás, você chora, velho, vendo aqui.
Nossa senhora. E assim, a gente tá falando aqui, não tô indo contra o Messi não, tá, pessoal? Até porque eu sou fã do Messi, sou fã do Cristiano Ronaldo também, sou fã dos caras que jogam em alto nível há anos, tá? É até bom, aí eu vou ser apedrejado, porque eu falei que sou fã do Messi e fã do Cristiano Ronaldo. Como é que pode ser fã dos dois? Não pode, né? Então, mas é isso. Hoje tudo tem que polarizar, né? É, Dá uma babaquice também. mas é isso. Mas eu acho que muito que, por exemplo, um brasileiro não perde pro Inter Miami. Acho muito difícil, tá? Se pegar um Inter Miami num chaveamento aí, acho muito difícil. Acho que o Inter Miami nem se classifica, pra falar a Eu acho que verdade. o Palmeiras elimina o Inter Miami na primeira fase. Acho que passa Porto e Palmeiras. O Inter Miami, se bombear, não ganha nenhum dos jogos. Mas assim, a gente tá falando aqui, pessoal, muito baseado no que a gente acha referente ao futebol brasileiro. Em relação aos europeus, em relação a esses outros times também. Mas, cara, é o que eu falei, é um campeonato de tiro curto. Uma bola pode decidir, um pênalti pode decidir, uma falta para um Messi pode decidir. Então, é isso. Léo, e assim, pra gente que acompanha muito futebol europeu, cara, se a gente for botar aqui, vamos lá, 4 favoritos, seria a semifinal. É lógico que a gente vai falar de Bayern, de PSG, de Real e de City, vamos supor. Isso é meio que, né? Lógico, pode vir um outro europeu aí e encaixar, um Chelsea, que está vindo com uma molecada. Mas eu queria saber de você. Quem pode ser a grande surpresa do Mundial? Tirando os brasileiros, mas assim, quem pode ser a grande surpresa? Quem assim, cara, esse time aqui, eu acho que pode ser, entendeu? Cara, tu jogou essa bomba pra mim mesmo. Eu sabia que tu ia perguntar assim. Eu tenho um aqui que eu fui assistir, eu parei para assistir uns 2, 3 jogos desses caras. E não que eles vão ser surpresa, mas que eu tô muito afim de ver o jogo deles, eu tô, cara. E vai ser o Mamelodi Sundowns da África. Cara, é um jogo, é muito porra-louquismo, os caras atacam sem dó. Não acredito que vão mudar para o Mundial. Eu tô muito. Eles caíram aqui no grupo do Fluminense. Fluminense, Mamelodi, Borussia e acho que o Sam. É o Cara, Sam. pra mim, cara, eu tô doido pra ver esses caras do Mamelodi Sundowns aí. Pra mim, não que vai ser uma surpresa, mas pra mim vai ser os jogos que vão ser mais gostosos de assistir pelo estilo de jogo. Se eu fosse apostar em uma surpresa de fora, cara, putz, é difícil mesmo a gente falar uma surpresa fora dos Cara, europeus aí. surpresa não, mas eu acho assim, eu acho que vai ser legal da gente ver os jogos dos caras. Por exemplo, a gente que gosta de jogo agitado, jogão, a gente que torce pelo futebol legal, né? Eu gosto de dois. O Pachuca, que é um time de índio, né? Que vai, só ataca, não defende, toma gol, faz gol. Eu gosto de ver os caras. Eu acho que pode surpreender nesse Mundial aí, né? E o Al Hilal também. Eu acho que Pra mim, se alguém pode surpreender, pra mim, se eu tivesse que botar alguém que pudesse, sei lá, chegar ali numas quartas de final, seria. Tirando os brasileiros, porque eu acho que o Palmeiras tem time para chegar nas quartas e o Flamengo também. Mas o Hilal, agora com o Inzaghi lá, eu acho que eu pode ser também essa surpresa. acredito muito nisso aí. Mas assim, cara, surpreender para ser campeão, eu acho que o mais fraco deles hoje, acho que o City, sabe? Eu acho que o mais fraco numa semifinal seria o City aí, mas é um Guardiola ainda, sabe? Mas tem que ver como é que tá a motivação dessa equipe. A gente vai ter, tipo, a gente tem um City se remontando, um Real começando um trabalho com o Xabi, né? Então a gente não sabe como que vai vir. O Xabi Alonso que monta uma equipe praticamente diferente do que o Real joga, mas não totalmente diferente, porque o Ancelotti também em alguns jogos tinha essa questão de 3 zagueiros, não assim muito fincada como o Xabi Alonso tinha no Bayern. Mas cara, eu acho que realmente eu acho que o PSG, lembrando que assim, a gente lembra muito da fase mata-mata do PSG, mas o PSG quase não se classificou. O É. PSG passou um apuros danado, ele deu encaixe mesmo a partir do mata-mata.
Mas pelo que finalizou na Europa ali, cara, eu acho que o PSG, dependendo da questão da empolgação de se jogar no Mundial, vai ser legal de ver esse PSG e Botafogo aí. Eu também acho legal. Vai ser bacana porque times que atacam bastante, quero ver como é que o Botafogo vai se comportar diante de uma equipe que ataca muito. Né? Tô bem ansioso para ver esse jogo. E Vamos ver. Eu, assim, eu vou ser bem sincero que eu estou muito, mudando um pouquinho de assunto, mas eu estou muito feliz com a chegada do Ancelotti para a seleção. Quando o Brasil foi eliminado na Copa, eu acho que eu fui o primeiro a falar. Logo após a eliminação, eu falei, cara, se eu sou a CBF, eu vou atrás do Ancelotti. falou mesmo. Até muita gente falou assim, então você é besta, você acha que o Ancelotti vai sair do Real Madrid? Lá no grupo da mentoria, lá no grupo da mentoria Black, pessoal, o Elton falou essa aí mesmo, bem no dia que o Brasil foi eliminado. Para quem não sabe, a mentoria Black é um programa de acompanhamento e aceleração para quem quer ser profissional ou para profissionais já também, né, aqui do Clube Tips. E o Elton falou mesmo isso aí no dia que o Brasil foi eliminado. Foi exatamente. E tô ansioso. Acho que o Brasil inteiro abraçou esse italiano carismático, italiano, ele é ítalo, espanhol, brasileiro agora, né? Então eu tô feliz, cara. Acho que ele vai dar jeito na seleção, né? Apesar de muita gente fazer com a seleção brasileira igual estão fazendo com os clubes lá no Mundial, que a gente achincalhando, mas eu acho que ele vai dar jeito, sim. Eu acho que a gente, assim, a safra não é ruim. Eu acho que falta algum encaixe, alguma liga, né, na seleção brasileira. Eu acho que se a gente não ganhar essa Copa, acho que a gente consegue talvez beliscar uma próxima. Tá? Mas eu acho que o trabalho que o Ancelotti vai fazer, eu acho que é muito mais focado um trabalho de continuidade. Eu não acho que se ele não ficar nessa, se ele não ganhar essa, talvez é bem provável que ele fique mais um pouco para outra, ou pelo menos mais próximo possível da outra. Então eu acredito que a gente tá no caminho aí para voltar às glórias. Moleque de 20 anos aí nunca viu o Brasil campeão, pô. É triste. Os caras estão torcendo para Portugal e para Argentina, é mole? Aí não dá. Não, pra Argentina não dá. Mas assim, tô bem animado, a gente falando agora, saindo um pouquinho do mundo das bets e falando do futebol. Cara, eu tô bem animado. Eu tenho alguns pontos críticos em relação a algumas coisas, mas é mais relacionado à CBF, alguns outros pontos críticos em relação à organização desse Mundial, mas, cara, eu tô bem animado, espero que esse Mundial traga bons jogos, que os europeus entrem de cabeça nesse Mundial. E com a seleção, cara, cara, fazia muito tempo que eu não. E eu sou pachequinho, cara. Eu sou pachequinho, assisto amistoso, eu sou pachequinho. Então, cara, eu tô muito animado de ver a mobilização que está sendo feita em volta da seleção, principalmente por causa do Ancelotti, cara. Cara, acho que tem tudo para dar certo. Eu também fiquei muito feliz com a vinda dele. É isso aí. Bem, Elton, para finalizar aqui nosso bate-papo, cara, eu acho que a gente falou do máximo que a gente podia aqui nesse período. Eu acho que se deixar, a gente vai até amanhã, né? Tem muito assunto, tem muita coisa, né? E talvez role uma parte 2 aí também, quem sabe, né? E é isso aí. Passou a chamar. É isso aí. Pessoal, para quem não segue ainda, não tem contato com o Elton tem um canal lá no Telegram também que é independente do Clube Tips, tá? É o Alô Comunidade, tá? Vou deixar o link abaixo aí também, pode seguir lá, ele dá dicas de jogos também e tal. E para quem quiser se inscrever no projeto HT, onde o Elton é tipster também, vou deixar o link aí também, tá? Vai falar diretamente comigo aí, eu mando as informações, você se inscreve, pode ter certeza que vale muito a pena, beleza? E é isso aí. Vai trabalhar vai trabalhar vamos trabalhar no Mundial, Elton? No projeto HT? Cara, Mundial, com certeza a gente vai ter jogos para HT. Para quem não sabe como funciona, vou passar rapidamente. Projeto HT, eu mando uma lista de jogos, são os melhores jogos
de acordo com as análises estratégicas que a gente tem de dados, de estatísticas, de conhecimento, a gente manda uma lista e aí a gente ensina como você pode trabalhar a melhor forma. E aí deu a odd, entrou, o gol saiu, é alegria. Não saiu o gol, paciência, tem uma lista lá. Final de semana chega a ter 30 jogos, então o cara que não consegue trabalhar de manhã pode trabalhar de tarde, o cara que não consegue trabalhar de tarde trabalha à noite, outra gente que só trabalha de manhã, então é para todos os gostos. Entendeu? Show de bola. É isso aí. Elton, te agradecer aí pelo aceite do convite, né? Eu queria, como eu te falei, eu queria que esse primeiro bate-papo fosse especial e de realmente antes de acontecer já seria especial e agora que aconteceu mais especial ainda. É o primeiro programa que abre o bate-papo. Não sei quantos entrevistados, não sei qual dia da semana vai ser. A gente está soltando isso já numa sexta-feira, né? Estamos gravando na sexta, vamos soltar daqui a pouquinho, né? Porque eu prometi a galera que sairia o primeiro nessa semana. Mas assim, eu gostei demais de conversar contigo. Eu estava até comentando com o Elton. Pô, a gente trabalha junto, mas às vezes por conta da correria a gente acaba por passar alguns dias sem se falar, passa alguns dias, o Elton para mim é um amigão, é muito mais que um parceiro de trabalho. E é o que eu falei, eu queria que fosse especial esse primeiro e como de fato foi, e os próximos serão convidados muito mais com mídia do que o Elton, né? Mas tenho certeza que nenhum vai ter o mesmo peso que o Elton aqui nesse primeiro bate-papo. Tá? Então queria deixar isso registrado aqui. E também para falar o seguinte, não vou chamar ninguém pensando em números de seguidores, tá, pessoal? Então, já deixando isso claro aqui para vocês. Vou trazer sempre o cara que tem a qualidade. O cara pode ter 0 seguidores, pode ter 1000 seguidores no Instagram, pode não ter 100 inscritos no YouTube. Eu vou chamar sempre prezando pela qualidade e não quantidade em números, beleza? E o primeiro tinha que ser especial, como de fato foi. Obrigado, Elton. E com certeza teremos a parte 2 aí. Cara, eu que agradeço aí a oportunidade, sabe que para falar de futebol, para falar até agora desse lado mais psicológico, assim, ao qual eu estou entrando, assim, cara, para mim é uma maravilha eu poder vir e levantar essas bandeiras, né? E eu acho que vai ser de grande valor e assim já pensando no futuro. Mas eu que agradeço, cara, obrigado pelo convite. Precisando aí para a gente fazer a parte 2 aí, só chamar. Quem sabe aí depois do Mundial a gente se reúne de novo aí e faz um resumo do que foi. Mas, cara, primeiro eu que agradeço, muito obrigado aí. Cara, obrigado a todos que estão assistindo aí. Cara, é sempre muito bom falar de futebol. Show de bola, Elton. Eu vou falar aqui e eu vou fazer isso em todo o programa. Quem você quer que eu traga no próximo programa? Aliás, quem você quer ver no bate-papo aqui, a gente conversando? Fala alguém aí que tu tem em mente aí. Pode ser. Putz, cara, Pode ser. eu gosto. Eu vou Cuidado, hein? falar. Cuidado. Eu vou falar dois. Eu vou falar dois. Porque um é prata da casa e outro, digamos que já é um nível maior. Mas eu gostaria muito se eu trouxesse o Alê. Alê é prata da casa, começou junto, um cara que me ajudou e eu ajudei ele também. A gente teve muita troca, eu e o Ale, um cara sensacional. Acho que é um cara que tem aprendeu Alessandro. muito. Alessandro Pavan. Isso, Alessandro Pavan. Acho que ele é um cara que eu quero muito que ele deixe de ser tímido e venha falar. Tá ouvindo, Ale? Deixa de ser tímido, meu, vem falar. Um cara que eu posso falar que eu ajudei ele bastante, principalmente nas questões táticas, técnicas, e ele se tornou um cara monstruoso em análises. Ele é mesmo. E o outro, cara, esse é um cara que eu acho mais difícil.
Mas se você trouxesse, eu ia gostar bastante, que é o Theo Borges. Theo Borges? É, Vamos atrás, vamos eu, atrás. tá morando no interior do Rio de Janeiro, no meio do mato, mas quem sabe. É isso aí. Mas eu queria frisar o Ale, porque eu gosto bastante do Ale. Show de bola. Eu não tenho tanto contato assim com o interior do Rio, mas Vem pro Netuno. Netuno tem o contato dele. vou falar com o Netuno. Vamos lá. É isso aí. Cara, deixa eu falar, eu ia falar isso pra tu, que eu acabei esquecendo antes da gente dar tchau. Como que foi pra tu falar ao vivo em uma rádio sobre apostas esportivas? Lembra? Pô, lembro. Lá em Marau. Eu fui para. Pessoal, há um ano e meio atrás eu recebi um convite do Cassiano, que é um rapaz mentorado da Mentoria Black, para ir até Marau, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E eu falei em duas rádios lá. Eu fui convidado para falar de duas rádios, sobre a questão das apostas esportivas. E, cara, foi um prazer imenso, uma honra, assim, grande. Vira e mexe o pessoal, eu ainda tenho contato, principalmente com o Cassiano. O Cassiano virou um irmão para mim. E ele fala, que o pessoal aqui está querendo que você volte, vamos fazer. Então, cara, para mim foi uma honra, assim, cara, poder falar das apostas esportivas numa rádio. Na segunda rádio, o Léo estava comigo, né, que ele chegou depois lá. E aí a gente acabou fazendo um bate-papo legal, foi uns 40 minutos de bate-papo. Tava eu, o Léo, o próprio Cassiano, o pessoal da rádio, assim, que nos receberam, assim, maravilhosamente bem. O pessoal da, acho que é Vang FM. É isso mesmo, Vang. Isso a minha cabeça não falha, que é Vang FM. Vang Marau, me perdoe que a cabeça não guarda tudo, mas assim, foi sensacional, é muito bom e sempre trazendo assim alertas de saúde mental, de tudo, e foi assim, foi indescritível. Espero que a gente possa repetir isso de novo. Show de bola, é isso aí. Eu também tô louco pra ir lá, eu adorei o Sul, não conhecia. No dia que eu cheguei, o Elton já tinha uns 3 dias que tinha chegado. O Elton falou, cara, eu vim num avião teco-teco, não é possível, esse bicho vai cair comigo e tal. É, Isso é. e, Muito é, bom, foi muito bom, cara. e, é, Experiência incrível. e é isso Além aí. de conhecer uma nova cultura, né? Foi ótimo. Acho que a experiência cultural e gastronômica também, né, Elton? Foi muito bom. Nossa, comemos. Nós comemos bem. Passamos bem lá. Nos vestimos a caráter. Foi, é Nos verdade. vestimos a caráter. Fomos convidados a ir a um baile. Nos vestimos ganhamos, inclusive, as roupas. Né? Então, assim, foi isso é incrível. É isso aí. Muito bom. A gente foi num baile, pessoal, no CTG, o Centro de Tradições Gaúchas lá. A gente foi convidado e aí foi bem bacana, foi uma experiência maravilhosa. E é igual o Elton falando, igual o Elton falou, cara, comida que não acabava mais mesmo. E é isso aí. Elton, Muito bom. cara, é isso, cara. Obrigado mesmo, viu? Um abração pra tu. Sabe que você pode contar comigo de verdade. E Eu que agradeço mais uma vez aí. Obrigado aí a todos aí, galera. Sabe aí, ó. Marca registrada, coraçãozinho para todos. é isso aí. Então, valeu, abração, tamo junto. E galera, deixa o like aí, deixa seu comentário e os próximos bate-papos aí teremos desse nível pra cima, beleza? É isso aí, Elton, abração, tamo junto.